Estoque. Para muita gente, essa palavra é sinônimo de dor de cabeça. E com razão, porque estoque é o coração da operação, mas também pode ser um ralo de dinheiro. Então, como é que a gente acha o equilíbrio? Como não perder vendas, mas também não deixar o capital da empresa parado na prateleira? Bom, exatamente isso que vamos desenhar hoje, um roteiro prático para alcançar a tão sonhada eficiência operacional. E o nosso caminho hoje vai do diagnóstico do problema até a solução. A gente vai começar entendendo o dilema dos estoques, depois vamos identificar os sintomas de que a coisa não vai bem. Aí, partimos para as estratégias de equilíbrio, para uma mudança de mentalidade fundamental e, por fim, o que amarra tudo isso, a comunicação. Vamos nessa? Então, vamos começar pelo começo. Dentro de toda empresa rola uma batalha, quase um cabo de guerra silencioso. De um lado, uma turma puxa para um lado, do outro, uma turma puxa para o lado oposto. E o centro dessa briga? O nível ideal de estoque. E aí vem a pergunta de R$ 1 milhão. Afinal, o certo é ter estoque alto ou estoque baixo? A verdade é que não tem uma resposta simples. Sabe por quê? Porque a visão correta muda completamente dependendo de com quem você conversa dentro da empresa. E essas visões são, bom, opostas. E aqui fica muito claro esse conflito. De um lado, a gente tem a visão financeira, que está sempre de olho nos números. Para eles, estoque baixo é música para os ouvidos. Menos capital parado, menos custo de armazenagem, o retorno financeiro agradece. Só que do outro lado, tem o pessoal da operação, de vendas, de compras, eles querem é segurança. Estoque alto significa poder de barganha com o fornecedor, significa que a produção não vai parar por falta de peça e, o mais importante, não vai ter venda perdida. É um cabo de guerra clássico. E quando essa corda arrebenta, ou seja, quando esse equilíbrio não é encontrado, aí os problemas começam a pipocar. E olha, uma gestão de estoque ruim não é um problema discreto, não. Ela grita. E os gritos são sintomas bem claros que prejudicam o negócio todo. Vamos ver como a gente identifica esses sinais? Pensa aí se algum desses soa familiar. Atraso na entrega para o cliente vira rotina, a produção para a toda hora porque faltou um item, o número de pedidos cancelados só sobe, de repente não tem mais onde guardar as coisas, falta espaço, você começa a ver um monte de material obsoleto perdendo valor e, claro, o estoque simplesmente não gira. Se algum desses pontos acender um alerta, é porque está na hora de agir. Certo, já entendemos o conflito, já vimos os sintomas, chega de falar de problema, né? Vamos para o que interessa, a solução. A boa notícia é que existem estratégias bem concretas para achar esse equilíbrio e colocar a casa em ordem. E esse caminho para a solução se baseia em 3 passos-chave. O primeiro é criar políticas claras, ou seja, as regras do jogo. O segundo é definir um tal de grau de atendimento. E o terceiro, que é a grande virada de chave, é mudar o foco de como a gente pensa a reposição de estoque. Vamos falar do primeiro passo. Uma política de estoque bem feita não serve para engessar a operação, muito pelo contrário. Ela serve para alinhar todo mundo. Ela define as regras do jogo. E, talvez o mais importante, ela bota um freio na especulação. Sabe aquela história de, vamos comprar um caminhão de matéria-prima porque o fornecedor deu um desconto? A política de estoque ajuda a evitar esse tipo de aposta que pode deixar a empresa com um mico na mão. O segundo passo é o grau de atendimento. E o que é genial nesse conceito é que ele transforma aquela briga de opiniões numa conversa com base em números. Acaba aquela discussão do temos que vender tudo do comercial contra o não temos dinheiro para isso do financeiro. O grau de atendimento é uma meta clara, matemática, que define qual porcentagem da previsão de vendas o nosso estoque precisa de fato conseguir atender. E na prática é simples assim, olha só. Digamos que a previsão de venda seja de 600 unidades. Se a empresa define um grau de atendimento de 95%, pronto, o planejamento do estoque vai ser feito para garantir 570 unidades. Acabou a briga, acabou o achismo, é um número. Todo mundo trabalha com a mesma meta. Agora a gente chega na mudança mais importante, a verdadeira virada de chave estratégica. As empresas mais eficientes do mundo já perceberam que a pergunta que elas faziam no passado não era a pergunta certa. Elas mudaram completamente o foco. E a grande sacada é essa aqui. A pergunta deixa de ser quanto a gente precisa comprar e passa a ser quando a gente precisa comprar. Dominar o momento certo da reposição é o que permite operar com estoques muito mais baixos e, o que parece um paradoxo, com muito mais segurança, menos risco de parar a produção, menos risco de perder venda. Tá, mas como é que se domina o quando? Nenhuma dessas estratégias que a gente falou funciona sozinha.
no vácuo. Tudo isso depende de uma base, de um alicerce que conecta todas as peças desse quebra-cabeça. E esse alicerce é a integração. Olha só nesse diagrama. Uma boa administração de materiais depende diretamente de boas relações entre os departamentos. Não tem como. Compras, almoxarifado, produção, distribuição, tudo isso precisa funcionar como se fosse uma coisa só, um organismo vivo e integrado. No fim das contas, a comunicação deixa de ser um soft skill e vira a ferramenta operacional mais crítica que existe. É essa comunicação rápida, precisa, do dia a dia, que permite que a empresa ajuste o ritmo, mantenha os estoques no mínimo, mas sem jamais colocar a operação em risco. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Pensa aí na sua realidade. Hoje, a sua equipe gasta mais energia discutindo quanto comprar, naquela tentativa sem fim de adivinhar o futuro? Ou o foco está em ser excelente, em saber quando comprar, reagindo de forma ágil ao que está acontecendo agora? A resposta para essa pergunta pode ser o começo do caminho para uma eficiência que talvez pareça distante hoje.